Olá, turma! Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina Práticas para uma Ação Gestora Inovadora. E na semana anterior nós tínhamos conversado sobre o uso das tecnologias, mas pensar a crítica, a análise, a interpretação, baseados no letramento digital, que é uma conversa que a gente já tem desenvolvido já há bastante tempo no nosso curso, não é? Hoje nós vamos conversar sobre o potencial dessas tecnologias para o campo da gestão. Tá? Como é que a gente pode utilizar algumas dessas tecnologias? E eu trago alguns exemplos, algumas possibilidades. E é claro que vocês têm outras ideias, outras sugestões. E tragam para o fórum de discussão, compartilhem com os colegas, porque nós aprendemos por meio da colaboração, tá? Principalmente. No campo das tecnologias, ninguém sabe tudo. A gente aprende muito com os nossos alunos, com os nossos pares, estamos o tempo todo aprendendo, nunca estamos prontos. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Localizar ações gestoras inovadoras por meio das TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, e reconhecer estratégias didáticas com as tecnologias digitais voltadas ao cotidiano da gestão. Então, vamos lá. Eu começo com algumas perguntas que são problematizadoras para vocês refletirem, tá bom? Como está a autonomia da equipe gestora quanto à apropriação tecnológica? Vamos pensar sobre isso. A equipe gestora vem buscando autoformação para apropriação tecnológica? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo essas perguntas. Tem mais, não acabou por aí não. Pensando nas tecnologias lá na sua escola e a infraestrutura e como estão sendo utilizadas, há um laboratório de informática na escola? Se há, como ocorre o uso? Vocês contam com um professor de informática educativa ou um professor que possa ser responsável pelo laboratório, pelo atendimento de todas as turmas na escola? E se não houvesse professor? Como vocês fazem? E aí, essa pergunta leva a uma associação da autonomia que a escola e a equipe gestora já desenvolveu em termos de apropriação tecnológica, em termos de letramento digital. Se esse professor especialista no campo de tecnologias, ele é aguardado para iniciar o trabalho de letramento digital? Se na minha escola eu não disponho desse profissional, eu não utilizo um laboratório de informática que tem máquinas e às vezes tem conexão, eu não levo os meus alunos para lá e não garanto a eles o direito de usufruírem de um serviço, de um benefício que é para eles, para a formação, para a inclusão social, sim, porque letramento, inclusão digital está diretamente relacionada à inclusão social. Tá? Não estão mais desconectados, não há mais cisão. Tá? Se nós estamos pensando hoje em cidadania, nós precisamos de todos os letramentos garantidos. Então, em que nível nós estamos com autonomia em termos de apropriação tecnológica? Nós estamos no curso inteiro discutindo as tecnologias e o potencial para a inovação, as tecnologias e o potencial para a docência, as tecnologias e o potencial para a gestão. Mas a minha pergunta é: em que nível estamos buscando autoformação? Em que nível nós não estamos esperando resultados e soluções vindas de outrem? Estamos buscando a nossa própria formação para a apropriação? Ou estamos esperando alguém que se responsabilize pelo uso de um laboratório de informática? E se não tem laboratório? E se não tem esse professor? Nós não fazemos nada? Nós cruzamos braços? São perguntas inquietantes, sim, mas elas são fundamentais, porque eu já tive acesso a informações, eu ia chamar de denúncias, mas informações que tem escolas que têm laboratório e estão fechadas, porque estão esperando esse professor chegar. E buscar a formação para todos os professores, de forma que esses regentes usufruam do laboratório junto com os alunos, não é uma questão? Não é uma possibilidade? Pessoal, sim. Nós não podemos negar o direito do aluno
de ter acesso a esse equipamento, a essas interfaces e auxiliar a emancipação deles. Estamos falando de inclusão social, tá? A gestão escolar e as demandas que requerem apropriação tecnológica. Nós sabemos fazer pesquisa dos dados nos sistemas do governo federal, pensando agora apenas a parte administrativa da gestão, porque precisa lidar com diversos documentos, diversos sistemas do governo federal para alimentar com dados da escola, das turmas, dos alunos, dos professores, não é? O tempo todo o gestor, a equipe gestora tem que pensar isso. Nos ocupam, é verdade, demanda tempo, é verdade, mas nós sabemos fazer uso desses sistemas, eu estou falando usos em termos de apropriação tecnológica. Conseguimos localizar nesses ambientes lá dos sistemas como ocorre o preenchimento de dados de alunos, funcionários e da escola, né? E como ocorre a preservação dos dados da comunidade escolar? Quem está com as senhas dos diversos sistemas do MEC? As senhas da escola. A minha pergunta, daqui a pouco eu vou explicar. E por que é essa pessoa que está com as senhas? Eu vou explicar, gente, a minha pergunta. Muitas das vezes o gestor tem milhares de demandas. Muitas das vezes, sempre, né? Muitas das vezes não, sempre. Milhares de demandas. Demandas administrativas, pedagógicas, as administrativas, gerenciais, elas ocupam bastante, são muitos incêndios, atendimento a responsáveis e na Secretaria de Educação, não é isso? Não estou negando tudo isso, só que muitas das vezes gestores deixam algumas responsabilidades que envolvem sistemas do MEC, senhas que são fundamentais e dados que são muito sensíveis da comunidade escolar com pessoas que não são funcionários públicos, estamos falando de escola pública, não são servidores públicos, são pessoas que às vezes são contratadas, com todo o respeito a essas pessoas, é o servidor público, o guardião dos dados da comunidade escolar e da população. É o servidor público responsável por isso, por ser esse guardião. Então, gestores, tenham sempre cuidado com essas senhas, tenham sempre entendimento dos usos possíveis, tá? Da responsabilidade de ter acesso a esses dados da comunidade escolar, sejam guardiões, tá? E se apropriem sim. Ah, Kate, eu não posso delegar, eu tenho tantas coisas para fazer, não posso delegar? Pode delegar, não pode ficar refém. Pode delegar, não pode não saber o que está acontecendo e ficar alheio, à margem. Eu acho que vocês estão me compreendendo bem, tá? Estou conversando com os gestores, é um cotidiano que eu venho acompanhando, porque eu trabalho na Prefeitura de Duque de Caxias e trabalho com a formação dos gestores também no campo da gestão, mas no campo das tecnologias de educação. E eu observo essas questões que nos acometem. Eu entendo as urgências, mas a importância dos dados, a importância de ter acesso a esses sistemas. E a outra coisa é não desistir imediatamente de sistemas que são, muitas das vezes, problemáticos. Reconheço. Mas, às vezes, estão atrelados a verbas que são fundamentais para a escola. Então, se a gente desiste do preenchimento porque o sistema tem uma série de bugs, e sim, tem, muitos deles, nós também estamos dizendo não ao direito do aluno de ter acesso a mais recursos dentro da escola, a mais livros, cadeiras, material didático, tá? Então, é com muito compromisso e responsabilidade que nós temos que observar tudo isso. Aqui eu trago algumas demandas. O censo escolar é um sistema que a gente tem sempre que operar, não é isso? Tem sempre que operar, então tem vários eixos para dar conta. Temos que aprender também a fazer a leitura dos dados, dados brutos, dados primários que estão lá no censo escolar, não apenas alimentar preenchendo o formulário, mas reconhecer os índices, os índices da Prova Brasil, do SAEB, os resultados, e ali também tem os distratores, os descritores, como tudo isso é construído. Eu preciso localizar e compreender, saber onde localizar esses dados. Tá? Isso faz parte do letramento. Os gestores,
vocês também são responsáveis pela formação do corpo docente para esses sistemas, para esses dados. Então, são os primeiros a terem acesso. Não abro mão dessa responsabilidade. Eu sei que há muitas urgências, mas lembra que nós conversamos em outra aula sobre o planejamento para a ação? O Sistema de Educação Conectada também é um programa que vai trazer recursos para o campo das tecnologias nas escolas públicas. Então, precisamos estar atentos ao preenchimento e às formações que são dadas. Trago aqui algumas interfaces que podem contribuir com o trabalho de vocês. Em outra disciplina de inovação, eu trouxe algumas sugestões dirigidas aos gestores, agora trago outras sugestões. Aqui, eu acho que vocês reconhecem pelos ícones. Eu tenho ali o Gmail, entendeu? E eu tenho o calendário que eu posso pegar as agendas dos diversos setores, mesmo da Secretaria de Educação, e conectar a agenda da escola, os eventos que vão acontecer para a gente não sobrepor compromissos e compreender em que passo cada um está. O Google Drive, que a gente pode colocar bastante documento, criar pastas e diretórios lá dentro e compartilhar com grupos ou adicionar algum professor, ou com a opção só de leitor, só de ver, visualizar, ou de edição, onde ele pode intervir, esse convidado mudar, inclusive excluir. Então, é algo a ser observado. Compreender todos esses procedimentos faz parte, é um dos elementos do letramento digital. Não é o único. Nós estamos falando o tempo todo que a parte procedimental faz parte, mas não é determinante. Nós temos o Google Meet também, que nós utilizamos bastante no ensino remoto, eu acredito. Aqui embaixo eu tenho muitos documentos do Google. Eu tenho aqui o formulário do Google. Vocês podem construir enquetes, podem fazer levantamento ou análise, avaliação diagnóstica. Temos o documento do Google que vocês podem, o editor de texto que vocês podem fazer textos colaborativos. Aqui eu tenho a planilha e aqui eu posso criar apresentações também colaborativas. Também temos os pacotes Office, que vocês conhecem bem. Então, na escola pública, na maior parte das escolas públicas vão trabalhar com software livre, certo? Aqui eu tenho um pacote que não vai demandar a compra de uma licença. Já do lado esquerdo, eu tenho o software proprietário, o Office da Microsoft, que eu vou precisar, sim, ter licença para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, ok? Isso vai demandar. E aí, umas outras estratégias que nós podemos utilizar em reuniões de pais, né? O gestor, a equipe gestora, o supervisor, o orientador, pode fazer esse trabalho de dinâmica com os professores também, né? São dinâmicas interessantes. Esse aqui é um exemplo, uma atividade que nós desenvolvemos no curso de gestores lá da minha rede. Eu trabalhei nesse curso e nós fizemos essa nuvem de palavras aqui. Era uma atividade que eles tinham que responder a pergunta: o que devemos considerar para destinar bem o recurso do Fundeb? E aqui tem as palavras-chave que mais saltaram na escolha dos gestores. Aqui eu acho que eu tinha 56 ou 54 participantes, então essa nuvem de palavras está bacana. Nós usamos o Mentimeter, tá? Busquem essa interface, porque é muito interessante para fazer esse tipo de atividade. Esse outro aqui é o Padlet, um mural virtual. Um mural virtual onde vocês podem, inclusive, usar como site. Ele fica aberto, quer dizer, você configura se vai ficar aberto para participação, para comentário. Quem visualiza vai poder intervir ou não, né? Então, depende da configuração. São conhecimentos procedimentais que interferem diretamente na intencionalidade gestora. Então, nesse mural virtual aqui, a ideia era solicitar aos gestores cursistas ideias para pensar e impulsionar o grêmio da escola. Tem várias sugestões. Com o tempo, vocês analisem as sugestões que surgiram dos gestores cursistas da minha rede. Ok? E, por último, eu tenho um outro exemplo, que é o Jamboard. Também vem lá
conectado aos documentos do Google agora. Quem usou muito o Google Meet durante o ensino remoto tinha a opção de fazer o Jamboard. Aqui eu tenho um trabalho feito pelos alunos do ISERJ, onde eu trabalho, na disciplina de gestão educacional, que é uma das disciplinas que eu trabalho lá no ISERJ. Então, o Jamboard você pode fazer de forma colaborativa, depende das escolhas. Podem colocar imagens, está vendo os post-its também? Fica muito interessante. Aqui em cima onde eu estou marcando são as telinhas, as várias telas que esse arquivo tem. Posso colocar imagem, posso botar GIFs. Esse é um trabalho interessante que você pode fazer também por meio de uma dinâmica tanto dos responsáveis quanto dos professores, porque a gente está sempre trabalhando com um coletivo, não é? Só que se você só dispõe do celular, tem que baixar o aplicativo com antecedência, tem que avisar as pessoas se eu não tenho Wi-Fi. Então, planejamento, até para pensar isso, vou usar determinada tecnologia, gosto do resultado. Tenho recurso? As pessoas têm celular, dispõem de um laboratório de informática, tem Wi-Fi? Tem que se pensar tudo isso, tem que pedir que eles já tragam esse aplicativo no celular, dá para trabalhar de forma offline depois que baixou o aplicativo. Tudo isso tem que ser pensado, sim, pela equipe gestora. Quando eu falo equipe gestora, eu não estou me atrelando apenas ao diretor, ao gestor, tá? Nós temos ali os supervisores, orientadores. Nem todas as escolas dispõem de todos os pedagogos, mas um ou outro, ou dois ou mais, nós teremos nessa equipe. Então, essas são algumas sugestões de interfaces tecnológicas que podem contribuir com o trabalho da equipe gestora. Tenho certeza que vocês têm outras sugestões. Deixem essas sugestões lá no fórum de discussão para os facilitadores ajudarem a propagar essas ideias tão interessantes que vocês já trazem. Ok, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula aqui e a gente se vê na próxima semana.